Voltando aqui ao desenvolvimento, ao segmento das aulas. Nas últimas aulas nós construímos o nosso sistema de almoxarifado até a parte do lote de entrada, fazendo a apresentação dos lotes e apresentando o estoque. Tá? Agora a gente vai entrar na parte de conexão com o banco de dados usando o JDBC. Tá? O que é o JDBC? O JDBC é a API do Java que tem todos os recursos que necessitamos para conectarmos e para utilizarmos o nosso SGBD, certo? Ele é uma API bastante rica, né? Com ele só com o JDBC nós conseguimos fazer tudo que nós queremos com a conexão com o banco de dados, tá? Porém, existem por aí muitas bibliotecas que nos auxiliam a trabalhar em Java com o JDBC. Né? E aí a gente cita duas delas, que é a API JPA, né? Que facilita muito o trabalho da conexão com o banco, porém tem seus problemas. Tá? E as implementações dessa API são os dois mais conhecidos, o Eclipse Link, que é o que eu mais gosto de usar, porque ele é mais simples, e o Hibernate, tá? Que é mais complicado e também mais famoso. Tá? Então, existem alguns passos que a gente tem que seguir para poder usar a nossa API, ou usar o JDBC. Tá? Primeiro você tem que escolher qual banco de dados você quer utilizar. No meu caso eu estou utilizando aqui o MySQL, certo? Eu já fiz a criação, já tomei a liberdade de criar a tabela, na verdade o banco de dados, usando esse código aqui, que é o Create Database. Tá? Ele não está aparecendo aqui, que eu já tinha criado. E criei a tabela do produto, certo? Que eu só vou fazer todas as operações em cima do produto. Tá? Só para mostrar o funcionamento básico do JTBC. E aí, se vocês quiserem utilizar nos seus projetos, tem que fazer o resto das tabelas. Okay? Tem que construir elas na mão. Como aqui no aula de banco de dados, eu não vou me aprofundar nisso. Vou me aprofundar só na conexão do Java com o banco de dados. Okay? Então você precisa ter suas tabelas criadas, você precisa ter seu banco de dados criado, ok? A gente vai precisar de uma classe como essa aqui, que a gente geralmente chama ele de gerente de persistência, certo? Eu chamo ele de gerente de conexão, tá? Esse camarada aqui é quem retorna a nossa connection, que é o objeto que tem todas as funções, todos os métodos que nos permite conectar com o banco de dados, certo? Fazer consultas a ele, consultas e enviar inserções ao banco de dados. Tá? Então, existem basicamente duas estratégias de fazer essa conexão com o banco de dados. Né? Essa primeira aqui, ela tem esse atributo estático em que a gente abre a conexão e deixa a conexão aberta para todo sempre, certo? Até o sistema parar de funcionar ou até dar um erro. Tá? Essa é uma proposta, um método de se fazer. Esse método Get Current Connection ele faz isso, ele abre uma conexão e deixa ela aberta, que é justamente o que está acontecendo aqui. Ó, se a conexão for nula, ele abre e deixa ela aberta. Tá? A outra forma é abrir uma conexão e toda vez que a gente for fazer uma nova requisição, abre uma nova conexão. Eu prefiro usar essa daqui, né? Até mesmo porque o nosso sistema ele é pequeno, então não vai ter necessidade de a gente estar abrindo várias conexões. Tá? Mas eu deixei os dois aqui, tá? Para que você use o que você quiser. Lembrando, se você estiver utilizando essa, você toda vez tem que fechar a conexão quando terminar de usar. Tá? Aqui a gente tem algumas informações básicas sobre a abertura da nossa conexão. Como eu estou usando o MySQL, a gente vai usar esse padrão de URL. Lembrando, quando a gente instala o MySQL na máquina, ele basicamente vai usar uma porta, certo? E a porta que geralmente é associada ao MySQL é o 3306. Prestem atenção na hora de instalar o banco de dados se a porta está diferente, porque se ela tiver diferente você tem que colocar ela aqui. Tá? E aí você vai colocar assim, ó, JDBC, MySQL, localhost, ou o endereço, se você estiver utilizando um banco de dados externo, remoto, certo? É a porta onde ele está funcionando, barra o nome do banco de dados, que no nosso caso é um almoxarifado. Tá? E aí você vai passar o usuário e a senha. Tá? Se você quiser fazer de outro jeito também pode fazer, aqui é só um exemplo. Tá? Essa classe aqui é padrão para a maioria dos sistemas que você for construir. Então você cria geralmente uma classe sua e aí sai copiando ela em todos os seus
projetos. É claro, não é a melhor forma de fazer, não é bonito, mas é uma forma de se fazer, tá? Você pode aqui, por exemplo, deixar essas informações no arquivo e aqui no construtor recuperar esses arquivos ou criar um construtor estático, recuperar esses arquivos, recuperar essas informações do arquivo passar, você pode deixar em banco de dados, você pode deixar na nuvem e recuperar essas informações da nuvem por meio de um JSON, tanto faz, tá? Aqui eu estou deixando elas aqui, que aí você quando for mudar, só muda aqui uma vez e acabou, não precisa mais fazer mais nada, ok? Então é isso. Uma vez que a gente fez isso, a gente vai definir onde é que a gente vai fazer as consultas. Eu não faço as consultas aqui porque esse cara é só responsável por pegar a conexão. E aí para colocar ele, eu criei ele, coloquei ele dentro do nosso módulo, certo? Então eu botei ele assim, ó. br.recife.edu.ifpe model DAO, certo? DAO ele é um padrão de projeto. Se vocês não pagarem na disciplina de padrão de projeto, vão ver o que significa, que é o acesso direto a objetos, tá? Que nos permite ter um camarada que faz essa conexão direta com a fonte de objetos, tá? Então eu botei esse camarada aqui. Eu ainda vou continuar usando o meu repositório para criar, para utilizar, fazer as consultas, tá? Existem pessoas, programadores, que preferem colocar essas consultas direto no controlador, certo? Eu não gosto de fazer isso porque fazendo direto no controlador, você meio que pega o seu model e joga para uma parte que não faz sentido, certo? Porque assim, se eu quiser mudar o ambiente do meu sistema, se eu quiser portar ele para outro lugar, eu só preciso tirar meu módulo, levar para outro lugar e desenvolver o controlador e a view. Aqui você está especializando o seu controller, certo? E tirando a responsabilidade da sua model. Então isso não é uma coisa bacana de se fazer. Eu prefiro deixar tudo aqui, tá? Então aqui eu vou criar um novo repositório que vai trabalhar com persistência, certo? Então eu vou colocar assim, ó, repositório produto db, ou persistência, ou tanto faz, ok? Vou finalizar aqui. Lembrando, antes da gente utilizar o banco de dados, a gente precisa de um driver, tá? Que é uma biblioteca que contém todas as funções de conexão, que implementa o JDBC, tá? Então, o ideal é que para cada banco de dados exista um driver específico. Então, se você vai usar o SQL Server, tem lá o driver do SQL Server. Se você vai utilizar o PostgreSQL, tem lá o driver do PostgreSQL. Se você vai usar o Oracle e assim por diante, tá? O NetBeans ele já tem no repositório interno dele as bibliotecas do MySQL e do PostgreSQL, ok? Então eu não preciso pegar ele de canto nenhum. Se você quiser outro banco ou quiser utilizar outro driver, você ou baixa ele e coloca no lugar e vem aqui e insere já a pasta, e aí seleciona a pasta onde está o seu, por exemplo, se eu quiser utilizar esse conector aqui, eu venho aqui, seleciono e adiciono, tá? Se eu quiser utilizar outro, eu venho aqui, adicionar a biblioteca e aqui eu tenho o JDBC do MySQL, tá? Então eu vou adicionar a biblioteca aqui, eu preciso desse camarada para poder executar. Se você estiver usando o Maven, você adiciona lá no seu arquivo com a instrução que vai adicionar o seu banco, tá? Então, feito isso, vamos começar aqui. Eu vou fazer ele do mesmo jeito que a gente estava fazendo no outro repositório de produto. Então o que eu vou fazer aqui é pegar o nosso repositório de produto e copiar esse singleton aqui, que a gente já tinha, tá? Para não estar reescrevendo o código. Vou jogar ele aqui, vou importar o que tiver que importar, vou tirar esse list aqui que a gente não vai precisar mais, que a gente não vai trabalhar mais com lista, ok? Aqui vai ser repositório de produto DB, construtor, tiro isso aqui, retorna DB, mais quer aqui, mais self é DB e assim por diante, tá? E aí vou tirar essas importações que a gente não vai precisar. Se é o produto a gente vai precisar, então deixa eu tirar tudo. Beleza. Feito isso, então a gente vai começar a parte de inserção. Aqui você vai ter que inserir, você vai ter que criar os códigos SQL todos na mão, certo? Essa é a parte chata de criar um repositório. Se você estiver utilizando algumas das bibliotecas do JPA, você não precisa fazer isso, ele cria para você. Mas aí também existem um conjunto de problemas que são associados a isso, tá?
Se você permite que a própria biblioteca crie suas tabelas, crie seu banco, na verdade ele não cria o banco, cria suas tabelas. Se você permite que sua API crie as tabelas, então você está basicamente entregando à API todo o controle da sua aplicação. Se for uma aplicação pequena, não tem problema. Uma aplicação vai ficar mais complicado, certo? Porque questão de performance você não tem como controlar. Você até tem, mas é mais complicado ainda, certo? Então, geralmente o que eu digo é o seguinte: se vai fazer um projeto que ele precisa de segurança, ou é um projeto crucial, um projeto complicado, que ele vá tratar com informações que são muito sensíveis, então eu não aconselho a utilizar o JPA não, eu aconselho você a fazer o banco de dados na mão, inclusive junto com um DBA, certo? Uma pessoa que realmente entende de banco de dados, porque ele vai criar a estrutura de banco de dados e você vai só consumir essa estrutura, tá? Então, ó, vamos continuar aqui. Eu vou criar aqui o nosso public void inserir, certo? Deixa eu ver se era esse o padrão de nome. É create, tá create, tá? Create. O ideal para quando a gente vai criar um repositório é criar o repositório mesmo, tá? Criando uma interface de repositório genérica que a gente vai poder utilizar e implementar nessas classes aqui. Como a gente está fazendo de bolo, então eu não estou me preocupando muito com isso não. Tá aqui produto P, então inserir o produto e aqui a gente vai construir a nossa SQL. Tá? Então, string SQL vai receber e a gente coloca aqui a instrução insert int produto. Eu posso colocar tudo minúsculo, tá? E aqui eu vou colocar as informações: nome, marca, categoria, descrição. Into, não, values, e aqui eu coloco interrogações. Eu vou explicar o porquê dessas interrogações, tá? Então coloquei as interrogações, criei o meu SQL básico de inserção, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma variável do tipo prepared. Existem outras formas de fazer, tá? Eu estou usando o prepared statement porque é mais fácil de trabalhar. Então, a gente geralmente dá esse nome PSTM, PSTMT, e vou chamar aqui a nossa conexão. Então eu faço, ó, connection manager, que foi a classe que eu criei, connection manager, ponto, get instance, na verdade não, get instance não, get connection, get current connection, tá? Que é o método que cria e deixa aberta a conexão, certo? Então peguei esse camarada aqui e aí eu vou chamar aqui, ó, prepare statement passando no nosso SQL. Esse camarada aqui ele vai dar um erro, porque lá a gente implementa um throws, certo? E aqui eu vou colocar um try catch e mandar uma mensagem de erro caso ocorra um erro na inserção, tá? A criação do nosso statement. Então feito isso, aí a gente vai preparar o nosso statement para poder realizar a inserção e a gente vai utilizar esse conceito para fazer todas as outras ações, ok? Então eu vou fazer aqui, ó, pstm ponto, aí ó, setString. Aqui eu vou dizer a qual valor eu quero, a qual interrogação dessas eu quero. 1, certo? E aí qual é a string que eu quero? p.getNome. Conseguiram pegar o que isso aqui significa? O que ele está fazendo é substituindo isso aqui pela interrogação, certo? Qual é a vantagem de fazer isso? Se eu for colocar esse camarada aqui diretamente concatenando, eu preciso colocar as aspas aqui para dizer que é string. Porque assim, ó, se eu quiser inserir entre eles um valor, um número, aí eu posso deixar normal. Então, por exemplo, fazer assim. Se eu quiser uma palavra, tem que fazer assim. Tá? Então, ou assim ou com aspa dupla, eu não lembro. Então, o prepared statement já cuida disso pra gente. E como ele é um método simples, a gente não tem que estar se preocupando com problemas que venham a ocorrer, certo? Então, a gente vai fazendo o resto. pstm.setString. E aí passa. Eu quero que ele insira no 2 p.getMarca. E assim por diante. pstm.setString 3 p. Deixa eu dar um espaço aqui.
set categoria, pstm.setString 4,p. Set não, né? Get mark, get descrição. E aqui eu vou botar o get que eu me confundi aqui em cima. Então, ponto vírgula aqui. Beleza, feito isso, a gente vem aqui, ó, pstm. Ele tem um método que é o execute, tá? Como ele já tem o SQL dentro dele, a gente não vai precisar passar o SQL. A gente só vem aqui, ó, execute, e aí ele faz a inserção e dá o commit, certo? E aí insere no seu banco de dados. Então é isso. Trabalhar com JDBC é extremamente simples, não é complicado, tá? Para a gente provar que esse camarada está inserindo, eu vou inserir aqui um método public void main, public static void main, e a gente vai fazer a inserção direta, certo? String yards. Então aqui eu vou criar um produto. E aqui eu vou dar o set, p.setNome. O nosso banco de dados, o código está auto-incremento, tá? Então a gente não precisa passar o código. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o códigozinho para criar a nossa tabela e o banco de dados, certo? Assim você não precisa estar criando na mão. Então eu vou colocar aqui nome, tá aqui lápis, p.set marca, box, p.set categoria, escritório, p.set descrição, usado para escrever, ok? E aí, ó, eu venho aqui, recupero o nosso repositório. Eu não posso chamar esse método aqui direto, né? O create, vocês sabem por quê? Vou botar aí na descrição por que eu não posso chamar o create direto. Então aqui eu vou chamar aqui, ó, produto, repositório, produto db, ponto, get current instance, ponto create, passando produto, certo? Vamos executar aqui. Vou executar esse arquivo, dando Shift F6 direto nele. Deixa eu ver se eu acho que eu coloquei errado. Pronto, agora vai. E aí ele foi. Então, voltando aqui ao nosso banco de dados, ó, eu vou fazer assim, ó, select asterisco from produtos. E aí foi inserir, certo? Então é isso. A inserção foi feita. A gente conseguiu de forma rápida criar essa inserção. Eu vou parar por aqui porque o vídeo já está ficando um pouco longo e eu quero fazer um vídeo curtinho. Na próxima aula a gente faz o alterar, o recuperar e o deletar, fechando o CRUD e insere essas operações no nosso CRUD de produto usando o JSP Server, direto no JSP Server, tá? E aí eu dou algumas dicas de como fazer essas coisas mais tranquilo. Então é isso, eu vou parar por aqui, então até a próxima aula.